E hoje nós vamos conversar sobre como cuidar do seu pet de maneira natural. E é claro, não podemos deixar de falar de empreendedorismo feminino e como evoluir a vida, trazendo mais autoconhecimento com a nossa queridíssima medicina chinesa, que é a Fitofórmula, oferecendo esse podcast e as nossas queridíssimas fórmulas chinesas que ajudam a gente no dia a dia e também em tratamentos, diversos tipos de patologias, inclusive os nossos pets, as crianças, os idosos e toda a população pode estar usando de maneira segura as fórmulas chinesas. Carol, seja muito bem-vinda ao nosso TaoriCast. Hoje vai ser um prazer poder estar conversando um pouquinho mais e falar tanto de medicina chinesa como de diversos outros assuntos. Conversa aqui com o pessoal, se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho. E claro que a gente vai começar falando sobre isso, porque é a minha parte preferida da vida, né? Bem, primeiramente, obrigada pelo convite, obrigada pela presença de vocês assistindo a gente, escutando a gente aqui no podcast. Estou muito feliz de participar desse programa junto com você e a Taori e a Fitofórmula, que para mim, assim, eu sou encantada, apaixonada, você sabe, pelas fórmulas magistrais chinesas, principalmente vindo da Fitofórmula. Que bom, fico muito feliz de poder ter essa parceria, porque para mim é uma parceria. De anos, né? De muitos anos. Vocês tratam de cá e a gente produz de lá. É isso aí. Fala um pouquinho mais como é que é para você lidar com os cachorrinhos, os gatinhos, os passarinhos, dessa maneira natural. Eu sei que você é uma veterinária que gosta de trabalhar de uma maneira completa, né? Não só as medicinas chinesas, mas de uma maneira integrativa, com diversos tipos de terapia ali para estar ajudando. Quantos anos você está no mercado? Como é que está sendo essa sua vivência e a sua experiência também, positiva, negativa? Muito sucesso! Bem, eu estou no mercado há 20 anos, eu sou médica veterinária, e logo quando eu me formei em 2003, eu já comecei a pós-graduação em 2004 em acupuntura lá na Unesp de Botucatu. Concomitantemente com o curso de acupuntura e especialização, eu via que existia uma lacuna aqui que eu tinha que preencher, que eram as fórmulas magistrais chinesas que ninguém falava sobre. E aí eu comecei a buscar cursos, na época só tinha curso humano de fórmula magistral, então eu fui a São Paulo e fiz um curso, e depois desse curso a minha monografia, né, do TCC foi de fórmula magistral chinesa, porque as ervinhas, né, elas, nossa, conquistaram o meu coração. Da mesma maneira, eu junto com uma pessoa, a gente fundou um curso de fórmulas magistrais chinesas para médicos veterinários, e assim foi, né, como é que eu posso dizer? Toda a minha carreira, junto com a acupuntura, com a fito, e lá na minha clínica, na Acuvet, a gente faz também, além da prescrição e dos tratamentos com acupuntura, a gente trabalha bastante com a parte da alimentação natural da dietoterapia chinesa. Então, assim, fica um conjunto perfeito para que nós possamos trazer saúde de verdade para os pets. E eu posso dizer para você, não tenho por que não estar falando, mas o campeão de vendas lá na clínica são as fórmulas magistrais chinesas da Fitofórmula. Que ótimo. E você vê, como é que a recepção dos tutores, quando procuram você, eles já procuram sabendo que você faz esse tipo de tratamento? Eles chegam na clínica sem estar com essa ciência? Você que tem que levar o nível de consciência, tem que mostrar para eles que o tratamento é desta maneira? Como é que eles chegam no seu consultório? Eu sempre pergunto, né, durante as consultas, como um novo tutor chegou até mim, se foi indicação, se foi, né, de ex-clientes ou clientes, ou que sejam de médicos veterinários, mas a grande maioria vem pelas redes sociais. Então, muitos estão já acostumados a ver a minha estratégia de tratamento e veem que eu falo bastante das fórmulas magistrais e dos tratamentos de medicina integrativa, então eles já vêm com esta ideia, querendo para que o pet deles sejam tratados assim, com a medicina integrativa. Que maravilha. Então, as redes sociais, lógico, ela tá no digital, tá, gente? Ela é super digitalizada. Depois fala o seu arroba aí pra galera poder tá te seguindo. E provavelmente a galera do seu arroba que chegará no nosso TaoriCast. Esse pessoal
Então eles já buscam... Vamos lá, os animaizinhos, eles chegam doentes ou eles chegam saudáveis? Como é que vem o estado do animal para você? Olha, eu diria que 98% dos pets, eles chegam doentes e somente essa porcentagem muito pequena são pessoas que buscam ali a qualidade de vida. Existem pessoas que vêm buscar isso? Com certeza, existem. Porém, a grande maioria são animais que vêm bem doentes. Então, eu posso dizer que é um reflexo, inclusive, da nossa sociedade que também está muito adoecida e quando chega para a gente, nossos terapeutas, também estão ali com estágios, né, de patologias bem severos, crônicos e até difícil o tratamento e parece até que a gente precisa fazer alguns milagres ali, não que a gente não consiga, né? Uhum. Mas é que acaba exigindo isso da gente ali, resultados, né? Olha, fiz de tudo, você é minha última opção. Na veterinária também é assim? Sim, eu vejo muito isso, né? Tem muitos tutores que vêm com um discurso, você é a minha última esperança porque me indicaram, por exemplo, eutanásia. Já tentei de tudo, você é a 5ª veterinária que eu procuro e ninguém conseguiu resolver o problema do meu cachorro. Então, as pessoas elas estão muito cansadas dos tratamentos sintomáticos. Então, elas vêm buscar, né, através até das redes sociais, uma última opção de tratamento, que é quando a gente entra, né? Eu falo a gente, né? Sim, eu, você sim. e quem trabalha com medicina integrativa, com medicina tradicional chinesa, buscar localizar a raiz do problema, a raiz dessa doença. Então, eu até falo muito, né, que quando o tutor ele chega, que nem quando a gente enxerga uma árvore, né? Uma árvore tá ali, eles estão vendo a copa da árvore, que são os sintomas. Mas e a base do problema, que são as raízes que estão ali invisíveis? É quando a gente consegue enxergar o problema e a medicina chinesa, ela mostra isso com muita grandeza, né? Que a gente consegue realmente fazer aquela identificação dos padrões patológicos. E como você falou, né, dos animais doentes, as pessoas doentes, a gente vê até mesmo o relacionamento entre os pets e os tutores. Existe até uma dependência emocional muito grande entre eles. Então, eu vejo que muitas doenças que os pets têm, o tutor ele tem a mesma doença. E às vezes eles até falam, eu também posso tomar essa fórmula, porque eu também tenho isso. Então acaba sendo tudo muito parecido, porque na verdade o cachorro ele até acaba sendo, eu falo, né? Ele é um filtro, né? Com certeza. Eu vou até te falar uma coisa, assim, vamos adentrar campos interessantes, que eu acho, eu também tenho um zoológico dentro de casa, adoro os meus bichinhos e adoro prestar atenção neles. Porque eles adoram prestar atenção em mim. Uhum. E aí eu vejo, né, que eles observam o nosso comportamento 24 horas por dia. Então eles sabem que a hora que a gente chega, eles sabem a hora que a gente vai dar comida para eles. Eles sabem de tudo, né? Mas por quê? Porque eles passam muito tempo nos observando. Inclusive o nosso andar, as nossas emoções, a nossa dinâmica até emocional, se a gente está triste, se a gente está feliz, se a gente está mais para baixo. E ao longo do tempo, Carol, uma coisa que eu percebi é que são os nossos comportamentos que nos adoecem. São os nossos comportamentos que nos adoecem. Então, o que a medicina chinesa faz? Ela observa todos eles. Ela observa como é o comportamento da sua mente, ela observa o comportamento das suas emoções, e aí ela vai observar os seus comportamentos que já estão dando sintomas e sinais ali, né? Por exemplo, se você é calorento, é um comportamento. Se você é friorento, é um comportamento. E tudo isso a medicina chinesa vai olhar como um sinal. Um sintoma. Ou um sintoma, quando vai cronificando, importante ali de você levar em consideração. E olha só que engraçado, se os cachorros olham apenas os nossos comportamentos, consequentemente, eles vão adoecer diante de comportamentos inadequados nossos, que nos adoecem. Sim. Então, acaba se tornando um reflexo, né? Como é que você olha isso? Eu sei que você já falou um pouquinho disso, mas você também tem essa visão, você também percebe isso em relação a essa absorção, né, de comportamento. Então, se a gente é muito ansioso, o cachorro vai se tornar ansioso. Se você é muito depressivo, o cachorro vai se tornar depressivo. Sim. Então, a primeira coisa, né, quando o tutor ele chega para mim para uma consulta, eu deixo ele falar.
Eu não falo. Teve até uma vez que uma cliente virou, né? Porque eu deixo os primeiros 30 minutos para eles poderem falar, liberar as emoções. Muita gente chega chorando, né? E uma vez uma cliente nova virou e falou assim: e você não vai falar nada, não? Eu falei assim: não, primeiro eu espero vocês falarem para depois eu falar. Aí vai ser o meu momento. Então, nesse momento, eu já tô observando tanto o comportamento da pessoa, que é um reflexo do pet, né? Quanto o comportamento do paciente, que seja um cão ou um gato. E aí, a partir dali, eu começo a fazer as perguntas, como você mesma falou. Tem preferência por local frio ou quente? Bebe muita água ou pouco? Dorme bem? Que são perguntas que, por exemplo, um médico veterinário e médico humano convencional não faz numa consulta que seja, né? São aqueles pequenos detalhes que formam o padrão da medicina tradicional chinesa, que para nós é muito, muito importante. E depois dali, dessa primeira anamnese, eu vou para a parte comportamental do pet. Então, eu tenho um ambiente externo lá na clínica, que eu falo, solta o pet que eu quero ver ele andando. Então, eu já começo a observar várias coisas, desde comportamento a, por exemplo, alterações neurológicas. E assim, depois, eu vou fazer a minha avaliação clínica, que é a básica, né, de palpação de linfonodo, etc, etc, etc. E também avaliação de pulso e língua, que na medicina tradicional chinesa a gente faz para poder fechar esse padrão. Mas tá tudo em observação. Tá tudo em observação. Eu digo que a palavra observação, ela deveria ser colocada como a principal palavra do universo, porque quem não sabe observar, não sabe evoluir, né? Porque o processo de observação, ele é tudo. Então, na medicina chinesa, inclusive, pra gente, é a principal ferramenta, é o quanto a gente consegue observar o paciente. Eu brinco que a gente vira até mãe de Ná. É verdade. Porque a gente começa a prever as coisas, né? Eu venho estudando cada vez mais comportamentos, arquétipos, tudo, e a gente consegue perceber que os comportamentos é a base de tudo, é a base, inclusive, da nossa evolução. Existem vários mentores hoje que eu vou seguindo, assim, né? A gente vai aprendendo e a gente percebe que comportamento é a base da saúde. Então, vai querer quer mudar sua saúde? Começa a mudar seus hábitos. Isso é verdade. Então, quer gostar de ler? Começa a instituir como hábito. Quer comer melhor? Quer tomar erva chinesa? É a mesma coisa, né? E até a qualidade dos nossos pensamentos, né? Você acha que os cachorrinhos pensam? Eu acho que eles pensam, mas eles pensam, óbvio, mas eles não... Eu acho que eles têm mais pensamentos bons do que ruins. E o que acaba influenciando os pensamentos ruins nos animais, infelizmente, são os tutores. Olha. Então, vai depender muito, por exemplo, do que essa pessoa ela consome no dia a dia. Eu digo, música, televisão, internet, noticiário, o que a pessoa lê, o que ela vivencia naquela casa, às vezes uma energia, uma energia densa, pesada, é uma dinâmica difícil, de muita briga. O animal, ele vai absorver aquilo. Ele vai absorver aquilo. Olha só, gente, o que a gente tá falando aqui é muito sério. É muito sério. Porque se você tem um animalzinho que está adoecendo dentro de casa, é importante você começar a olhar para você mesmo. Em vez de a gente, né, achar culpados pro lado de fora, muitas vezes, muitas não, né? Digamos ali, ó, a maioria. 110, 115 vezes os problemas são nossos tutores. E sabe uma coisa que as pessoas, elas pouco percebem, que é uma verdade? Que existe, por exemplo, falando, né? Existe relacionamento abusivo entre tutores e pets. De qual maneira? Às vezes aquela pessoa... ela é tão carente que ela coloca uma energia, assim... de dependência, né? De dependência emocional tão grande em cima daquele pet que é um peso muito grande para aquele animal ele sustentar. Com certeza. Então, o animal ele acaba tendo, inclusive, alterações comportamentais. Acredito. E isso é muito verdade. Então, por exemplo, aquelas pessoas que são muito... muito medo, possessivas, ou que elas têm medo do animal adoecer, ou elas ficam buscando muita... como é que se fala? Fugiu a palavra. Quando tem medo sempre de estar doente. Hipocondríaca? Hipocondríaca. Aquelas pessoas são muito hipocondríacas, então estão sempre... Ai, será que meu pet está assim? Então, buscam muito doenças
o animal ele acaba desenvolvendo aquilo. Então, existe, inclusive, um relacionamento abusivo entre tutores e pets, e vice-versa. E vice-versa, né? Pets também. Então, as pessoas, infelizmente, hoje em dia... Vou falar de uma maneira que eu Pode só quero falar. que vocês entendam. As pessoas tratam os animais como filhos. Humanização. Eles são filhos, eles são filhos. Os meus são os meus filhos. Porém, a gente não pode deixar de entender que eles são animais e eles têm necessidades de animal. Então, Exato. por exemplo, eles precisam sair na rua, encostar a pata no chão, cheirar o bumbum um do outro, que cachorro gosta de fazer isso, lamber as coisas, comer uma comida crua, e a pessoa, não, tem que tomar banho 2 vezes na semana, usa sapato pra sair na rua, não pode cheirar o bumbum, passa perfume, passa roupa, põe fita, não sei o que. Quando você vê, o cachorro, ele virou um humano. Só que eles têm necessidade de bicho. Hoje é dia de medicina tradicional chinesa com o Alex Costa. E aí, Alex, tudo bem? Tudo bem, Vitor. Obrigado pelo convite. Estou muito contente aí de participar desse podcast, na verdade. Sim, olha, muito feliz de ter o senhor aqui. E aí eu gosto de falar que eu vou começar com o clássico, ok? Me explica o seu interesse pela cultura oriental e aí como surgiu também o interesse no Tai Chi Chuan e na medicina tradicional chinesa. Tá. A cultura oriental me interessou desde pequeno, né? Desde pequeno eu gostava, pela influência dos programas japoneses que tinha na televisão, como Ultraman, né? Ah, legal. Changeman, Jiraiya, enfim. Eu assistia quando era pequeno, mas não gostava muito do aspecto marcial no momento. Eu gostava muito da forma de pensar a vida, a forma de respeito com o outro, a forma de comunhão familiar. Isso me chamava muito a atenção, né? E a forma de o autodesenvolvimento. A partir com 5 anos de idade, eu tive meu primeiro contato com a prática do Tai Chi, né? Através de um livro que era da minha mãe, chamado Cura Natural. Não lembro da editora agora, mas tinha lá, dentro deste livro, tinha várias práticas de treinamentos, de curas, né? Não só de fitoterapias, de yoga, de Tai Chi, de uma gama completa ali deste livro. E tinha o Tai Chi, tinha um mestre chinês lá, as fotos, e com 5 aninhos eu ficava lá praticando, e minha mãe falava, o que é isso, menino? Tá fazendo? Eu tô imitando aqui o... Nossa, ficava imitando o que estava no livro. Isso. Que legal. Aí isso passou, né, durante o percurso, e aí com meus 15 anos eu iniciei a praticar o Tai Chi na cidade de Santos com o mestre Augusto Leitão, né? Pioneiro do Tai Chi aqui na Baixada Santista, tá? E foi o primeiro discípulo no Brasil do grande mestre Liu Pailin. E daí dos meus 15 anos até hoje, eu continuo com ele, praticando, ensinando, me desenvolvendo. Sim, e aí você está falando Tai Chi e não está falando Tai Chi Chuan. Qual é a diferença? Tai Chi é um princípio universal, que é a união de Yin e de Yang. Também podemos traduzir como viga mestra, o eixo central, por onde tudo se harmoniza. Então, dentro da prática do Tai Chi Chuan, né, que usa os princípios do Tai Chi para buscar o equilíbrio do corpo e da mente, e dentro da medicina chinesa, onde a gente reequilibra Yin e Yang, né? Sim. Yin Yang em união chama-se Tai Chi. Tanto aquele símbolo do Yin e do Yang chama-se Tai Chi Tu, que é o símbolo, diagrama do Tai Chi. Perfeito. E aí agora, outra diferença. Tai Chi Chuan e Tuiná. Tá. Tai Chi Chuan, de Chuan vem tradução para o português, é punho. Mas pode se traduzir como movimento também, né? Mas originalmente Tai Chi Chuan é uma arte marcial, então pode ser o punhos do Tai Chi. Mas existe uma tradução mais elevada que foge da arte marcial, e também o meu mestre ensina que é movimento pelo qual a natureza se harmoniza, Tai Chi Chuan, né? Isso é uma forma mais alta de compreensão. Mas originalmente Tai Chi Chuan é punhos do Tai Chi, né? Ou boxe do Tai Chi. Então boxe que usa o princípio do Tai Chi para equilibrar o outro e combater a si mesmo. Entendi. E o Tuiná é a técnica da massoterapia chinesa, fundamentada na medicina chinesa. É uma das primeiras técnicas desenvolvidas na medicina chinesa.
Quero saber como ela funciona. Fiquei curioso. A gente já volta pro Tai Chi Chuan. Tá. A massoterapia chinesa, ela segue os fundamentos da medicina chinesa, né? A teoria dos fundamentos. Uhum. Nós fazemos diagnóstico igual na medicina chinesa, igual, e aí partimos para o tratamento através de manobras sobre os canais de energias e sobre os pontos de energias. Que são os mesmos da acupuntura. São os mesmos da acupuntura. Perfeito. E nós fazemos procedimentos de tratamento, até tratamento de doenças específicas, de padrões ou síndromes específicas, e até tratamento para o relaxamento. Entendi. Perfeito. Ó, já começamos assim, tiramos bastante dúvida. Você falou que começou oficialmente com 15 anos, né? E aí eu queria saber quais os principais ensinamentos que você aprendeu com o mestre Augusto Leitão e como é que eles influenciam na prática e no ensino. O meu mestre sempre aprendo, né? Que até hoje eu estou com ele. Sempre eu tenho o aspecto de desenvolver a serenidade, desenvolver virtudes, né? Que a prática desenvolve. Além dessas virtudes, nós temos 3 tesouros, que são compaixão, simplicidade e humildade. Então, a partir da prática, a gente cultiva esses 3 tesouros. Até cultivar 3 tesouros internos, que é chamado de espírito, energia e essência, né? A prática do Tai Chi, ela não só desenvolve o aspecto físico, mas o interior, a força interior. É combater a si mesmo, desenvolver nos dias de hoje, que muitas doenças ocorrem depois da pandemia, muitas pessoas estão doentes. O Tai Chi vai ajudar nesse aspecto de desenvolver o equilíbrio interior. Quando a gente fala equilíbrio interior, nós estamos falando dos aspectos da mente, das emoções. Também tem os órgãos, mas focando mais nesses aspectos, porque isso influencia o corpo, né? Então, através da prática, os ensinamentos do mestre traz flexibilidade, humildade, compaixão, amor, que é o verdadeiro significado da prática do Tai Chi, é uma prática de sentimento do amor, prática de cultivo da vida, né? Tanto que o mestre Liu Pailin, o grande mestre Liu Pailin, não chamava só de Tai Chi Pailin, mas ele chamava mesmo de Tao Kun Chuan, né? Tao, podemos dizer que é também vida. Kun é cultivo. Chuan, prática. Práticas de cultivo da vida. E aí traz tudo isso para sua vida. Pra minha vida e até ensinar os outros para que cultive a vida. E como é esse ensinamento? Como é que o senhor leva? É que nem beber água. Para mim é natural. É natural, né? perfeito. Não há nada assim, como comecei bem novo e levo esse aspecto da filosofia na vida, não pensando a filosofia como uma religião, né? Sim. A filosofia como uma forma de viver. Eu sigo isso naturalmente. E aí eu como posso dizer, eu me desenvolvo e trago para que as pessoas percebam isso, né? Não só na fala, mas nas ações, né? Porque nós temos 5 virtudes do céu. E essas 5 virtudes do céu, elas são expressas por atitudes e não por palavras. E é isso que a gente cultiva no Tai Chi. Praticar as 5 virtudes. Cultivar. E cultivar os 3 tesouros. Né? É isso que eu levo na vida. Nossa, muito interessante, de verdade. A escola, a Tai Chi Pailin, ela se fundamenta em 3 pilares. Sim, a arte corporal, isso, a medicina tradicional chinesa e a filosofia taoísta de equilíbrio. Eu queria saber sobre cada uma, como é que funciona esses 3 fundamentos. Esses 3 pilares estão na cultura chinesa, tá? O grande mestre Liu Pailin trouxe para o Brasil essa prática, que não é só o Tai Chi Chuan. É um conjunto de práticas para cultivar a vida, para cultivar o Tao. Então, uma das vertentes é a prática do Tai Chi Chuan, que aí está relacionado às artes marciais, às artes corporais. Sim. O Qigong, que é o trabalho com energia vital. O Taoyin, que também trabalha com a energia vital, mas tem também um aspecto da meditação. Isso é trazido dentro da escola, né? Essas práticas corporais. A filosofia taoísta que embasa
todos os aspectos de buscar o equilíbrio do homem com o meio, com a natureza, o homem consigo mesmo, buscar é como se fosse algo holístico, que tudo está integrado, nada é separado. Então, o que acontece dentro de nós reflete fora, o que acontece fora reflete em nós. Então, lembrar que tudo isso se conecta a uma substância vital que nós chamamos de Ti, a energia vital. Então, o que acontece fora, por exemplo, nós estamos aí no final do outono para o inverno, né? E o tempo hoje está um pouco chuvoso, faz parte. E esse movimento dessa energia de transição vai afetar o nosso corpo. Se a gente não cultiva antes, uma estação anterior, o nosso corpo, nós temos a doença sendo invadida. Então, todo esse aspecto que a gente busca dentro do aspecto da filosofia, entender a natureza externa e principalmente a nossa natureza interior e buscar a unidade, que eles chamam da tríade, céu, terra e seres, e homem. Tem muito da mente junto, né? Sim, a mente também é considerada uma substância vital dentro da medicina chinesa. Então, na medicina chinesa, a gente fundamenta todo esse princípio filosófico, já está enraizado na medicina chinesa, né? Começou a se estruturar lá na época dos reinos combatentes na China. Antes disso, a medicina chinesa estava sendo desenvolvida, mas não tinha esse aspecto, como a teoria dos 5 movimentos, né? O Yin e o Yang, que já era um pensamento filosófico, que foi incorporado na medicina chinesa na época na China dos reinos combatentes, né? Levando isso para a medicina chinesa, trouxe mais clareza, mais questões científicas para tratar uma pessoa, né? Então, a mente faz parte de uma substância vital que eles chamam de Shen, né? Que alguns traduzem como espírito, mas tem uma tradução que é mente. Então, a mente somos o que somos. E aí tem a consciência, que é a função da mente, que a gente abriga no cérebro, né? Que a gente trabalha no tratamento através da medicina chinesa, através da acupuntura, do Tuiná e das fórmulas chinesas, e também através da prática do Tai Chi Chuan, do Taoyin, né? A mente guia a energia. Ele é pedagogo e facilitador de terapias interativas com especialização em terapia do som e terapias ancestrais. Ele é proprietário e mentor do espaço Casa do Silêncio, onde ele combina anos de estudo e prática para oferecer terapias integrativas que incluem aromaterapia, respiração consciente, meditação, reiki e a terapia do som. Aos 23 anos, ele sofreu um assalto violento que mudou completamente a sua vida. Vamos explorar como ele integra diferentes terapias às suas sessões, os benefícios dessas práticas e como elas podem transformar a vida das pessoas. Dia de falar de terapias integrativas com ele, Fábio Pádua. E aí, Fábio, tudo bem? Tudo bem, que prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você. Olha, eu estava conversando, né, com o Fábio antes da gente começar e expliquei que a gente, por conta da Fitofórmula, sempre traz um convidado para falar da medicina tradicional chinesa, né? E aí a gente agora, conversando com a equipe do Taoricast, a gente falou, vamos levar outras terapias integrativas também, né? Eu acho que todo mundo tem que conhecer todas as terapias que tem aí. Então, esse é o primeiro episódio de terapias integrativas aqui do Taoricast. Muito bom, tá? Muito feliz de ter você aqui. Mas antes da gente falar das terapias, como eu dei início na sua introdução, eu quero saber como surgiu o interesse pela pedagogia e já a gente fala das terapias interativas. Perfeito. Muito obrigado pelo convite novamente. É um prazer. Eu sou um estudioso, um curioso de muito tempo. Estudei outras áreas também, tenho outras formações, mas a questão de poder auxiliar, de lecionar, de estar junto, auxiliando, a pedagogia me deu base para poder fazer isso, né? E aí, o caminho da pedagogia, eu nunca atuei como pedagogo, né? Mas ele sempre foi uma base de estudos para seguir lecionando tudo aquilo que eu queria estudar. Sim, e aí agora as terapias interativas, como é que entrou na sua vida? As terapias integrativas. Eu, como você mesmo disse aí, eu venho de uma família
de músicos e tudo mais, então o som sempre esteve muito presente na minha vida, de uma outra forma, né? Uma forma mais tradicional. Aos 23 eu sofri um assalto, onde eu fui alvejado com 2 tiros, um no pescoço, um no braço, e aí eu fiquei em coma durante um processo. E lá dentro do hospital eu comecei mesmo na UTI, sem música, quem trabalha em hospital com a saúde sabe disso, não tem som de nada. Eu ouvi uma determinada música e aquilo vibrava todo o meu corpo, né? Então vibravam áreas do meu corpo. E quando eu voltava um pouquinho desse coma e tudo mais, eu questionava o que era isso, depois eu apagava de novo, eu perdi os sentidos. E me falavam, não tem nada, você está na UTI, não há nada aqui de diferente, né? E isso me ocasionou uma questão, uma curiosidade muito grande da onde vinha isso, né? E assim que eu saí de lá, do hospital, foram 15 dias internados, isso ficou muito na minha cabeça, nessa questão de que existia outras formas, outros jeitos da gente também cuidar da saúde, né? E aí essa vibração permaneceu em mim, na minha cabeça, durante muito tempo. E eu comecei a estudar. Foi nessa época que eu comecei a buscar novos tipos de medicinas para integrar com a nossa, né? Conhecimentos mais ancestrais, conhecimentos mais distantes. E aí comecei a descobrir vários deles: acupuntura, aromaterapia, né? E a própria meditação em si, né? Eu vinha de uma pegada muito do workaholic, eu trabalhava 18 horas por dia. E aí eu recebi assim um tapinha no peito onde parou tudo, né? Eu tive que reconfigurar toda uma vida. Eu lembro que, como por causa do acidente, eu fiquei sem tomar água durante muito tempo pela boca, então era só intravenoso. E eu lembro que eu chegava a sonhar, e a minha boca toda rachadinha, né? E eu chegava a sonhar em tomar um copo de água. Então eu vi o copo de água vindo até mim, tinha pedrinhas de gelo animada, e aí eu comecei a perceber como a gente ressignifica a simplicidade do ato de beber água, por exemplo, né? Quando eu pude beber um pouquinho de água, assim que as sondas todas foram retiradas, eu quis virar a água com muita sede, me afoguei muito. E aí aquele processo me trouxe um pouco mais de consciência da simplicidade daquilo que eu não estava mais vivendo, né? Eu tinha, aos 19 anos eu já ganhava muito bem e fui passando, fui para o trainee, morei em vários lugares do país e trabalhei muito, né? E aí tinha muita possibilidade financeira de algumas coisas, mas existia um vazio, alguma coisa ali que eu não conseguia identificar. E aí o ato de entrar em contato com a simplicidade, com aquilo que era mais real de verdade para mim, mudou a minha vida completamente, assim. Sim, e qual foi a primeira terapia que você teve contato quando foi estudar? A primeira foi Florais de Bach, em Curitiba. Eu fui morar em Curitiba. Porque os aromas, eles têm um poder muito poderoso, né? Assim, tanto a aromaterapia quanto a questão herbal, né? A questão de estar na natureza, sempre me chamou demais. Sim. Então, tanto que depois desse acidente eu saí, eu morava em São Paulo, eu fui morar em Curitiba, procurei um lugar com um pouco mais de arborização para poder morar. E aí a questão tanto eu não tinha informação sobre floral, não sabia. Para mim, floral era quase a mesma coisa que a aromaterapia, e não é. A gente está falando de energia da planta, né, que é o floral. Não tem a ver com aroma, é a energia específica da planta. E aí eu comecei a estudar e foi o primeiro caminho que eu entrei. Logo em seguida vieram a aromaterapia e aí outras práticas que envolviam tudo isso. E tanto o aroma como o floral me ajudavam muito a acessar esse momento de crise que eu estava vivendo, né, de reconstrução, e eu tinha muita memória, muitas imagens do processo do assalto, né, e aí os aromas e os florais me ajudaram demais a colocar o pezinho no chão de novo, a perceber tudo que eu já tinha passado e que eu poderia seguir para frente aquilo com aprendizado. Sim. E seguir com um trauma um pouco mais aliviado. Eu ia desmontando esse trauma na minha cabeça, né. Entendi. E agora me surgiu uma dúvida, como é que funcionam os florais? Já quero saber, já. Então, eu estudei os florais, hoje eu não trabalho com eles, né? Mas eu estudei, e ele é a questão energética da planta, não é a parte química. As pessoas imaginam que seja a parte química, e não é. É a parte energética da planta, né? O floral de Bach, o Dr. Bach, ele disse que ele colhia a primeira água que caía, que passava, o primeiro orvalho que passava na madrugada, nas primeiras horas do dia que tomavam os raios de sol. Então tem uma parte energética muito profunda no processo mesmo, né? E isso é conservado no floral, né? Existem vários tipos de florais, tá? Eu estou falando
um pouquinho do de Bach. Mas existe floral de Minas, floral da Amazônia, existe floral da Austrália, existe floral de diversos lugares do mundo, né? Que podem ser muito combinados, né? E o interessante, o que me chamou muito a atenção da diferença da nossa medicina aqui tradicional, é que as medicinas integrativas e ancestrais, elas se complementam, elas não separam as coisas. Sim. Elas agrupam, elas não separam nem a parte emocional, o corpo físico e a parte espiritual mesmo, o teu sagrado. E era isso que eu precisava, era esse tripé de equilíbrio para ficar cada vez mais inteiro comigo mesmo. Sim. E aí foi assim que eu comecei os meus estudos, aos 24 anos, hoje eu vou fazer 45. E aí fui mergulhando, aí fui para as medicinas, quanto mais próximo da natureza, mais me encantava. E fui caminhando até descobrir as medicinas da floresta, estar na Amazônia mais de uma vez, entre povos originários, e isso vai abrindo a sua consciência, vai ampliando a tua forma de ver o mundo e de perceber saberes, conhecimentos que existem aí há milênios. E a gente muitas das vezes fica muito fadado a tomar um comprimido e não olhar, observar a causa do processo. A gente trata o efeito, né? E era isso que eu fiz durante muito tempo da minha vida. E aí, através das terapias integrativas, eu comecei a buscar essa autocura, esse processo. Eu não tinha intenção nenhuma, nem me via fazendo isso, né? Trabalhando com isso. Mas ele foi tomando uma proporção muito grande e era muito bom para mim, me fazia muito bem. E quando faz muito bem, transborda e a gente quer oferecer para as pessoas. Né? Era isso que eu ia falar. E quais foram as outras? Quais foram as que vieram, os outros estudos? Ah, sim. Esse processo de busca, você entra num processo de autoconhecimento. Então você vai percebendo as necessidades que surgem e todas essas são ferramentas que vão te ajudando a você entender e a compreender o seu caminho, né? O seu propósito, o que você está fazendo aqui. A gente sempre tem essas perguntas muito profundas e muito racional. Então, quando a gente começa a se aprofundar nesses estudos, a gente percebe que muitas vezes o racional ele acaba impedindo, o racional exagerado, né? A gente precisa ter, a gente vive aqui, né? Mas a gente precisa ter uma confiança no processo e sentir um pouco mais. Sentir com este cérebro que habita o peito, não este aqui, né? E hoje a gente tem muitos estudos falando sobre isso. E aí eu comecei a mergulhar muito e voltou muito depois desse processo a questão das vibrações e do som. E eu tive outros negócios, outros ramos, trabalhava em outras áreas. Eu tenho formação em design também, então eu trabalhava com design e a forma me chamava. E aí o som começou a me chamar mais atenção do que a forma. E aí eu tive outros negócios e tudo mais. E aí um dia um músico entrou num negócio que eu tinha, e nós começamos a conversar e ele falou sobre esse nome que eu não conhecia, né, que era o Sound Healing, a terapia sonora. E aquilo é quase como se tivesse caído alguma coisa sobre mim. Eu falei, eu quero saber sobre isso. E eu comecei a pesquisar. E aí eu fiz algumas formações sobre o Sound e aí eu me apaixonei completamente. E aí vieram, junto com o Sound, já havia estudos e práticas de meditação, né? E hoje um dos estudos que eu mergulho e tenho mergulhado bastante, complementando tudo isso, é a questão da respiração consciente. A gente se enche de muita coisa e esquece do oxigênio, né? E a gente respira muito curtinho, muito aqui. E o oxigênio ele tem esse poder grandioso de poder mexer em toda a parte química do corpo, né? De liberação de hormônios, de passar informações para o teu cérebro, se você está mais ansioso, se você precisa correr, se aquilo é perigoso ou não, e está tudo ali. E lá no nosso espaço a gente faz sempre o início das vivências com muito exercício de respiração, e a gente percebe que as pessoas afogam com oxigênio. E aí, é muito interessante. A gente começa a fazer exercício, as pessoas começam a tossir. Eu falei, é só oxigênio. É só oxigênio. A gente esqueceu de respirar, né? Sim. Então o oxigênio ajuda a te trazer para cá. Ele te aterra, ele te põe para cá. A gente faz tanta coisa, né? Que até esquecer de respirar a gente está esquecendo, meu Deus. A gente economiza oxigênio. Perfeito. A gente economiza o ato de respirar. Quando você observa uma criança respirando, bebezinho, a gente vê aquele barrigão que vai para cima e vai para baixo. E nós não. A gente fica naquela respiração muito curtinha. E nos processos que eu gosto de trabalhar e fazemos na Casa do Silêncio, a respiração ela é um dos portais que abre todo o processo, né?
Porque às vezes as pessoas chegam, né, muitas das vezes, depois do trabalho, depois de algum processo, traz uma carga enorme de informação. A gente tem distrações diversas e ficar com você, ficar consigo não é fácil. Principalmente para a nossa mente ocidental, né? A mente oriental funciona de um jeito diferente. A nossa, aqui não, tem muito problema de foco, né? E a respiração ajuda muito você fazer. Então eu trabalho muito com a respiração consciente, com a aromaterapia. Os aromas ajudam muito, né? Eles te acalmam, eles te colocam, além de ter um grande poder de acessar memórias. Sim. Então, através de aroma, você vai lembrar da casa da sua avó, do bolinho, né? Tem lugares que têm cheiros específicos. E às vezes não é aquele aroma que você está usando, mas o teu inconsciente e alguma coisa a mais pode te levar para aquele lugar para recobrar, para você relembrar alguma coisa e liberar alguma coisa que precisa ser liberada. A medicina chinesa fala muito sobre uma coisa, né? Que tudo que é dor é porque é energia acumulada. Então nós trabalhamos com liberações. Então existem processos aí durante a terapia sonora, que é o grande carro-chefe do trabalho, existem processos de pessoas que entram com dor, sentem dores em alguns lugares. Quando para o som, para a dor. Completamente. Some, desaparece.